Olá, meu caro aluno, minha cara aluna. Que satisfação estar com vocês em mais uma aula. Dando continuidade ao nosso curso de matemática básica, a gente vai trabalhar com radiciação agora. Nossa, que nome difícil, né? Tu deve estar se perguntando assim, pô, radiciação, o que é isso? Meu caro, minha cara, é muito simples. Radiciação é trabalhar com raiz, ok? Mel na chupeta, tranquilinho. Olha só, eu vou começar com a nomenclatura, tá? Porque eu acho importante vocês saberem o nome do que a gente está trabalhando para depois vocês saberem operar com ele. Então, esse elemento que está aqui em azul, tá ok? Essa figura demonstra que a gente está trabalhando com uma raiz. Qual que é o nome dessa figura? É radical, ok? Então, essa figura que demonstra que a gente está trabalhando com uma raiz tem o nome de radical. E o que vem dentro dele? Olha só, o radicando. Radicando é aquilo que está dentro do radical. Né? Parece, é tudo com o mesmo nome. Né? Ah, é o radical, o que está dentro é o radicando. Beleza, ótimo. O que é isso aqui que está no canto superior esquerdo? É o nosso índice, ok? E vocês têm que atentar bastante com ele, porque o índice vai ser fundamental para vocês entenderem as nossas operações de radiciação, ok? E o resultado de tudo isso vai ser o quê? A nossa raiz. Então, fazer um exemplozinho, né? Pegar um número para vocês verem como é que é mesmo, né? Sentirem o tato do problema. Então, olha só. A gente tem um número aqui dentro de uma raiz. A gente já viu pela nomenclatura que esse sinal aqui representa o nosso radical. E o que está dentro do radical? A gente vai chamar de radicando, né? O que está aqui que não está aparecendo? É o nosso índice, né? Renato, seguinte, você falou que aquilo dali é o nosso índice, mas você não está vendo nada, né? Pô, então não tem índice, o valor do índice é zero? Negativo. Olha só, quando não aparece nada, o valor do teu índice vai ser 2. Então, se não está aparecendo nada, o valor desse índice aqui vai ser 2. Deixa eu apagar isso aqui para evitar a poluição visual. Então, isso aqui ó, é o nosso 2. Pô, não apareceu nada, é 2, ok? Então, não está aparecendo nada, qual o valor do teu índice? Vai ser 2, tá? Então, sempre que vocês tiverem uma raiz vazia, sem nada aqui, o valor que vocês vão subentender vai ser o 2. Ah, Renato, tá, entendi a nomenclatura. Eu vi que isso aqui é o radicando, isso aqui é o radical, isso aqui é o nosso índice, e o resultado que vai dar aqui, isso aqui vai ser a nossa raiz. Tá, ok. Só que tu deve estar se perguntando o seguinte, pô, mas esse conceito ainda está um pouco vago para mim, né? Pô, o que é raiz, né? Para que serve isso? Bom, isso aqui é um processo inverso da potenciação, né? E a raiz ela é muito usada em diversos cálculos, né? Principalmente na engenharia, né? Ela começou, né, com um problema de área, né? Essa é a origem da raiz. Então, olha só. A raiz é o inverso da potenciação, pelo seguinte fato. A gente não tem um número que o índice é 2? Tem. Qual que é o nosso objetivo quando a gente pega um problema com raiz, né? Geralmente, o que a gente tenta fazer? A gente tenta tirar ele da raiz. Tá, isso eu entendi, Renato. Agora, como que você vai aplicar isso aqui? Olha só, esse número que está aqui dentro, o nosso radicando, vocês vão ter que elevar, né? Vão ter que fatorar ele, né? E elevar ele a um número, que vai ser o 2, né? Então a gente vai elevar esse número a um número x, e a gente vai tentar elevar a um expoente que seja igual ao do índice, ok? Renato, o que você acabou de dizer? Vou recapitular. Esse número que está aqui dentro da raiz, o nosso radicando, você vai ter que diminuir ele ou aumentar, né, dependendo da situação, para que e elevar ele a um expoente que seja igual ao do índice, né? Então o índice a gente viu que é esse cara que está aqui fora, o nosso radicando é o cara que está aqui dentro, e a gente vai tentar reduzir esse radicando a uma potência em que o expoente dela seja igual ao do índice. Por quê?
Porque quando for assim, você vai cortar esses elementos e vai tirar a raiz. Ok? Vamos sair do mundo das ideias e resolver esse exemplo para vocês entenderem. Bom, 4 a gente sabe que é a mesma coisa do que 2 ao quadrado. Ok? 2 ao quadrado é 4. Então, um equivale ao outro. O que vocês vão fazer a partir disso? Vocês vão tirar esse elemento de dentro da raiz. Então, a gente tem o 4, que equivale a 2 ao quadrado. Pô, Renato, entendi. Você pegou esse 4 e transformou ele reduziu a potência dele de 2 ao quadrado. Sim. Que número está aparecendo aqui para cortar com esse expoente dessa potência que a gente reduziu? Se não está aparecendo nada, a gente deduz que é 2. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai cortar esses caras. Você vai cortar esse 2 do índice com esse expoente do nosso radicando. Quando eles forem iguais, você vai cortar eles. Então, cortou eles, logicamente, você vai tirar o 2 de dentro da raiz. Então, isso aqui vai ser igual a 2. Ok? Recapitulando. Vocês pegaram o radicando e reduziram ele a uma potência em que o expoente dela fosse igual ao do nosso índice. Ao fazer isso, vocês cortaram o índice com o expoente. Ao cortar esse índice com o expoente, vocês tiraram esse número da raiz, que deu 2. Então, olha só, que bacana. O radicando 4, a gente tirando ele da raiz, tirando o nosso radical, né, fazendo o processo de radiciação, a gente achou a nossa raiz, que é 2. Então, o resultado de raiz de 4 é 2. Ok? Por que isso aqui é o inverso da potenciação? Vocês vão aprender na propriedade depois que o expoente que está aqui, elevando o número, ele, juntamente com o índice invertido, vai dar o expoente dessa potência. Então, a raiz é o inverso da potência. A grosso modo, você tem que elevar esse número, né? O resultado dessa radiciação é um número que, elevado a esse índice, vai dar o radicando. Renato, não entendi. Olha só, a gente vai pegar o 2, ok? Se você elevar ele ao índice da raiz, ao quadrado, o que você vai obter? O 4. Entenderam? Ou seja, o resultado da nossa raiz é um número que, elevado ao índice dessa raiz, vai dar o valor do nosso radicando. A grosso modo, é isso, meus senhores. Bom, vamos lá para algumas observações. Índice par, ok? Olha só a riscarão que ficou aqui. Deixa eu apagar isso para ficar mais bonito. O que é o índice par? Índice par é o cara que, quando está aqui fora da raiz, ele vai ser 0, 2, 4, 6, 8 e até o infinito. O que eu estou querendo dizer com isso? O índice, aquele valor que está no canto superior esquerdo do radical, ele vai ser par. O que isso aqui vai remeter? Que quando ele for par, o radicando pertence a todos os reais positivos. Renato, não entendi nada do que você falou. Vamos ao exemplo. Antes de eu ir para os números, eu vou colocar aqui em letras, tá? Para ficar mais claro. Olha só. Se você pegar um número, tá bom? Se você pegar um número e colocar ele dentro do radical, esse número aqui, vamos supor que ele seja o A. Olha só, o nosso índice, se ele for par, se ele for 0, 2, 4, assim por diante, vamos colocar aqui o 2, que valor tem que ter esse nosso radicando? Esse nosso radicando, ele tem que ser pertencente a todos, os reais positivos. Renato, o que são os reais positivos? São todos os números
que a gente vai considerar. Nesse caso, os racionais, os naturais, tá? E os inteiros positivos, logicamente. Então seria, por exemplo, 4 meios, 2, 1, 4, 5,6 e assim por diante. O que eu estou dizendo para vocês com isso? Que quando o índice de vocês for par, ok? For um número como o 2, o 4, o 6 e etc. O resultado disso, aliás, o radicando, o número que está aqui dentro, ele tem que ser um real positivo. O que é um real positivo, a grosso modo? São todos os números positivos, né? A gente não está incluindo aqui os complexos e etc. Olha só, vou explicar isso aqui de uma maneira mais simples. Quando o índice de vocês for par, o que está dentro do radical tem que ser um número positivo. Acabou, entendeu? Por que isso? Porque existe algum número negativo que a multiplicação de dois fatores desse número negativo, ok? Deixa eu explicar aqui para vocês, tá? Então, por exemplo, a gente tem um número menos 5. Tem algum número, aliás, deixa eu colocar um número aqui que dê para multiplicar por ele mesmo. Olha só, número 9, menos 9, ok? Tem algum número que multiplicado por ele mesmo vai dar menos 9? Não. Porque olha só, menos 3 vezes menos 3 não vai dar menos 9. Isso aqui vai dar mais 9. O que eu estou querendo dizer com isso? Recapitulando, que quando o índice é par, significa que eu vou ter um número, x, que multiplicado por ele mesmo vai dar o radicando. Por quê? Porque o nosso índice, aquilo que está lá do lado superior esquerdo da raiz, ele não é um número par, não é 2 no caso. Se é um número par, ele vai ser multiplicado por ele mesmo. Se ele é multiplicado por ele mesmo, tem como ele dar um número negativo? Não. Pelo seguinte fato, porque menos vezes menos vai dar mais. Então, se essa raiz for ao quadrado, se essa raiz for elevado na quarta, na sexta, na oitava, não existe nenhum número, e se o radicando for negativo, não existe nenhum número que elevado a um expoente par vai dar esse radicando. Então, por isso, que quando o índice for par, a nossa condição de existência é que a gente tenha ele pertencendo a todos os reais positivos. É claro que eu não estou trabalhando com número complexo, né? Eu estou considerando isso uma operação de reais em reais. Mas, caso a gente tenha um número complexo, isso a gente vai ver que é uma matéria mais avançada, né? Uma matéria de conteúdo terceiro ano. E aí sim a gente pode ter uma raiz negativa, porque a gente tem uma unidade imaginária. Talvez tu já tenha ouvido falar nisso. Mas isso não vem ao caso agora, né? Como dizia o nosso amigo Jack Stripador, vamos por partes. Então, olha só. Vamos pegar um exemplo. 9, né? Se não está aparecendo nada aqui, que número nós temos? A gente vai ter o 2. Então, a gente tem o 2 aqui. E o resultado disso vai ser o nosso radicando, a gente vai levar ao quadrado. Por quê? Para tentar deixar o expoente dele igual ao nosso índice. Já que a gente conseguiu, a gente vai anular esses fatores, ok? Então, a gente anulou o 2 expoente com 2 do índice e a gente obteve como resultado a nossa raiz 3, ok? Por que esse resultado deu certo? Porque a gente tem um número positivo, ou seja, a gente tem um real positivo. E como o nosso índice ele é par, o nosso radicando que está aqui dentro tem que ser positivo. Por isso que a gente conseguiu achar uma solução para esse problema, né? Então vamos lá. Raiz de 16, ela vai ter um resultado real? Vai. Pelo seguinte fato, como o número que está aparecendo aqui em cima é um número par, né? É o 2 que não, já que não tem nada, já que não está aparecendo nada, é 2. O que está aqui dentro da raiz, a gente vai ter que achar um número que elevado a esse índice vai dar 16. Nesse caso a gente sabe que 4 ao quadrado dá 16. Então o que a gente fez? A gente cortou esse ao quadrado com o nosso índice
e obteve 4. Essa operação foi possível porque a gente tinha um índice par e o nosso radicando pertencia aos reais positivos. Vamos lá, raiz de 1. Quanto que é a raiz de 1? Vai ser 1, porque 1 multiplicado por 1 vai dar 1. Então, tá aí o resultado. Nossa próxima raiz é menos 4. A gente vai achar um resultado para isso? Um resultado real? Não. A única forma que teria para resolver esse problema seria aplicando números complexos. No entanto, a gente está vendo que nós temos um número negativo, a gente tem um radicando negativo, e aqui, como não aparece nada, a gente tem 2. Então, nós temos um problema. A gente tem um radicando negativo e a gente tem um índice par, ou seja, o resultado disso não pertence aos reais, ou seja, não pertence aos reais. Esse símbolo aqui, R, é dos reais, com um traço é que o resultado disso não pertence aos reais. Isso aqui pertenceria aos complexos, que é a matéria que a gente vai ver lá no terceiro ano, mas teria um resultado complexo. Ok? O que basta vocês saberem agora é o seguinte: número negativo dentro da raiz e o índice a par não tem resultado real. Ponto final. Então vamos lá. Se o índice for ímpar, o radicando pertence a todos os reais. Bom, o que ele quer dizer com isso? Se vocês pegarem uma raiz e o índice dessa raiz for 3, por exemplo, o número aqui de dentro ele pode ser negativo. Por quê? Olha só, a gente sabe que quando a gente tem um índice 3 aqui, por exemplo, a gente tem que pegar um número, vamos colocar um número y, que elevado ao valor desse índice vai dar o nosso radicando, ou seja, vai dar o que está dentro da raiz. Ok? Então vamos lá. Se esse índice 3 a gente eleva ao valor, né, desse número que vai dar o nosso radicando, a gente vai ter pode ter um número negativo. Por quê? Porque se nós tivermos menos y vezes menos y vezes menos y, o resultado disso vai ser um número negativo. Tendo em vista que menos vezes menos vai dar mais. E esse resultado mais vezes o nosso menos vai dar menos. Então, a gente pode ter sim uma potência que elevada ao cubo vai dar um número negativo. A gente pode sim ter uma potência que elevado a 5 vai dar um número negativo. Por quê? Porque toda potência que está sendo elevada a um expoente ímpar vai dar um número negativo. Então, se a gente tiver menos y elevado ao cubo, a gente pode ter como resultado menos y elevado ao cubo. Então, o resultado que a gente teria poderia ser um número negativo, né? Vamos ao exemplo. Menos 8 elevado ao cubo. Isso aqui vai ter um resultado real? Vai. Olha só, a grosso modo, se a gente tem um número, nessa operação de radiciação, um índice ímpar, aquilo que está aqui dentro do radical, que é o nosso radicando, ele pode ser negativo, né? Ou ele também pode ser positivo. Por isso que se diz, quando o índice é ímpar, o resultado, a nossa raiz, aliás, o nosso radicando, ele pertence a todos os reais. Quando ele era par, ele pertencia aos reais positivos. Mas agora, como a gente está trabalhando com índice ímpar, a gente sabe que esse resultado vai pertencer a todos os números, a todos os reais positivos e negativos, né? Então, quanto que dá menos 8 na raiz em que o índice, no radical em que o índice é 3? Vai ser o seguinte: a gente sabe que 8 é a mesma coisa do que 2 ao cubo. Como a gente está trabalhando com um número negativo, que é o menos 8, a gente sabe que se o meu radicando for negativo e elevar ao índice 3, a gente vai obter menos 8.
Então, se você tem 3 no expoente dessa potência, você consegue cortar ele com o expoente, tá? Desse radical que você está trabalhando. Então, a gente teria o seguinte. Isso aqui seria 3 elevado a menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Ou seja, menos 2 ao cubo. Ok? E aí o que acontece? Você tem o 3 do índice aqui. E você tem o 3 do radicando aqui. Se eles são iguais, o que você faz? Passa o facão neles. Cortou eles. Quanto que vai ser o resultado disso? Menos 2. Ok? Então a gente teve como resultado aqui uma raiz negativa. O que a gente pode concluir? Que quando o índice dessa radiciação for ímpar, o radicando pode ser um número negativo. Ok? Basicamente é isso. Tá? Então vamos lá, resolver no próximo exemplo. Olha só, pode ser um número positivo assim como negativo? Pode. Raiz cúbica de 27. Quanto que vai dar isso? Vai ser 3 multiplicado por 3, 3 vezes, né? Porque 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 vai dar 27, ok? Então, 27 é o valor que vocês queriam achar, o valor que está dentro da raiz. Então, vocês acharam 27. Logo, o resultado disso vai ser o quê? Vai ser raiz cúbica de 3, em que o nosso radicando vai estar sendo elevado a 3 também, ou seja, 3 ao cubo, que vai dar a mesma coisa do que 27. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai cortar esse índice com o nosso expoente da potência, que está dentro do radical. Né? Então, cortou eles, o que ocorreu? O resultado disso vai ser 3. A gente tirou o 3 da raiz. Então, o resultado de raiz cúbica de 20, da radiciação de 27 vai ser 3. Então, a nossa raiz, o nosso 3, é o resultado dessa operação. Ok? Agora a gente vai trabalhar com as propriedades, tá? O que são as propriedades? São algumas coisas básicas que vocês têm que saber para que vocês consigam resolver os problemas envolvendo raiz. Então, vamos ao primeiro caso. O que ocorre quando eu tenho um produto de raízes, tá? Então, é um produto de raízes em que a gente tem os nossos índices iguais. Então, vamos lá. Primeira propriedade que eu estou trabalhando. Produto entre raízes, ok? O que essas raízes têm em comum? Os índices delas são iguais, tá? Então, não cometam o ledo engano de tentar fazer esse processo quando os índices forem diferentes. A gente só faz isso quando os índices forem iguais. Então, o resultado disso vai ser a multiplicação dos radicandos e eles continuam dentro da raiz elevado ao índice comum. A grosso modo, é isso aqui. Ou seja, o radicando x multiplicou com o radicando y, ok? X multiplicando y. E eles ficaram dentro da raiz ainda. Qual o índice que essa raiz ficou elevada? A 2, ok? Então vamos lá. Vamos pegar um exemplo prático com números. Quanto que dá a raiz quadrada de 4 multiplicando a raiz quadrada de 16? Isso aqui vai ser igual a 4 vezes 16, que dá 64. E tudo isso vai continuar sendo elevado ao índice comum da raiz, que é quanto? 2. Ok? Tranquilo, né? Mel na chupeta, né? Essa propriedade ali não tem que nem pensar. Porra, raízes com o mesmo índice. Está ocorrendo a multiplicação entre elas. Multiplicou os radicandos, o índice vai permanecer igual. Só isso, tá ok? Então eu fiz esse exemplo aqui. Raiz de 4 vezes raiz de 16 deu igual a raiz de 64. Ok? Tranquilo até aí, né? Melzinho na chupeta. Vamos lá. Próximo. Divisão entre raízes. Né?
Então está tendo a radiciação do x sobre a radiciação do y. O que acontece? Elas não estão sendo elevadas ao mesmo índice, não aparece aqui nada. É 2? Sim. Então você vai tratar isso aqui como se fosse uma raiz comum. O resultado disso vai ser o radicando x sobre o y. E esse radical ele vai estar sendo elevado ao mesmo índice, que nesse caso é o 2. Ok? Então vamos pegar um exemplo aqui. Raiz cúbica de 9 sobre raiz cúbica de 4. O que a gente vai fazer? Vai deixar tudo isso aqui dentro da raiz. E essa raiz vai continuar sendo o 3. Tendo em vista que em cima o índice é 3 e embaixo o índice é 3. Então vai ser o índice comum. Ok? E aí, quem está em cima continua por cima, quem está embaixo continua por baixo. Né? Lei natural da vida. Quem está por cima está por cima, quem está por baixo está por baixo. Acabou, pô. Só fazer isso aí a gente vai ter esse resultado. 9 sobre 4 e ambos elevado ao índice 3. Tranquilo. Então vamos lá. Nossa terceira propriedade. O que diz a nossa terceira propriedade? Está aqui dentro, uma potência elevada na m. E eu tenho um índice n. O que eu vou fazer? Eu vou transformar isso numa potência. Tá, Renato, eu sei que é a radiciação inversa da potenciação, mas por quê? Porque o resultado disso vai ser um número em que o expoente dele vai se tornar o numerador do expoente e o índice vai se tornar o denominador, ok? Então, olha só, vamos pegar esse exemplo. 4 elevado ao quadrado e o nosso índice sendo 3. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 2 e transformar no numerador do expoente. Então, esse cara aqui, o expoente do 4, né? E tudo isso aqui é o nosso radicando. Vai virar o expoente da nossa potência, vai virar o numerador do expoente da nossa potência. E esse cara aqui, que é o nosso índice, vai virar o denominador do expoente da nossa potência. Então vai ser isso aqui. 4 elevado a 2/3. O expoente da potência passou a ser o numerador e o índice passou a ser o denominador. Okay? Simplesinho, né? Simples, simples, simples. Melzinho na chupeta. Então vamos lá. Nossa próxima propriedade. Se eu tenho esse processo aqui, essa radiciação, e eu multiplico tanto o expoente do meu radicando quanto o meu índice por um mesmo valor, que a gente vai chamar de K, ok? O resultado disso vai ser a mesma coisa do que se eu não tivesse multiplicado por K. Então isso aqui é igual a essa minha outra radiciação, que eu tenho meu índice n e o expoente do meu radicando vai ser m. Ou seja, elas são equivalentes. Por que elas são equivalentes? Tá? Porque o produto do meu índice, assim como o produto do expoente do meu radicando, vai ser a mesma coisa que como se não tivesse sendo multiplicado. Ok? Simples até aí, né? Então vamos lá. A gente pegou essa radiciação aqui, e que a gente tem o índice 4, okay? Então o nosso índice aqui ele é 4. O expoente do nosso radicando ele é 3. E nós multiplicamos ambos por um mesmo valor. Que mesmo valor é esse? É o nosso 2. Okay? Então isso aqui vai ser igual a como se a gente não tivesse multiplicado por 2. A gente utiliza essa propriedade aqui basicamente para ver, sem ter a calculadora na hora da prova, qual raiz que vai ser maior do que a outra. Né? Então, basicamente serve para isso. É uma propriedade importante. Né? Não são muitas questões que cobram isso, mas se cobrar é para isso que serve. Depois a gente vai fazer alguns exemplos para clarear mais essa ideia. Próxima propriedade. Quando eu tenho uma raiz dentro da outra. Tá? Então, tu deve estar pensando, pô, eu tenho um índice aqui, eu tenho um outro índice aqui. O que eu vou fazer? Simples, quando eu tenho uma raiz dentro da outra, ok?
eu vou fazer a multiplicação de seus índices. Só isso. Ou seja, isso aqui vai ser a mesma coisa que x multiplicando y. Ok? Tranquilo até aí, né? Então, vamos fazer um exemplo agora. A gente tem raiz de 4 elevado ao índice 2 e tudo isso está dentro de uma raiz cúbica. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar simplesmente o 2 pelo 3 e deixar o radicando 4 intacto aqui dentro. Então, o resultado disso aqui vai ser raiz de 4 elevado ao índice 6. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima. Um grande abraço.